E depois Eu não sei. Aí, a gente vai ter uma reunião com o chefe do departamento, né? E ele vai orientar a gente sobre isso. Se primeiro vai ser aula presencial para pós-graduação, depois graduação, né? Eu não sei. Mas a gente vai resolver isso. Assim que a gente tiver um posicionamento do departamento, o departamento ele tem a orientação da pró-reitoria de graduação, né? Pró-reitoria de graduação e junto com o conselho universitário orientam, né, os departamentos informam pra gente, né? Assim que a gente que ficar claro pra gente, eu informo pra vocês. Ok? Mas ainda não está definido nada, ainda não está nada claro. A gente tem a expectativa, né, de retomada da aula presencial, mas é só uma expectativa nossa, né? Essa semana, eu acho que sexta-feira, tem reunião com o chefe do departamento, ele vai informar a gente se há um cronograma, né? Se começa pela pós-graduação, depois passa para a graduação, né? E quando que vai ser esse cronograma, se é em outubro, novembro ou dezembro, porque a gente vai ter aula em dezembro, você sabe, né? A gente vai ter aula em dezembro, vai ter aula em janeiro, por causa da reposição do calendário. O calendário está tudo irregular. Então, no segundo semestre de 2021, a gente vai ter aula em dezembro, janeiro, e aí a gente vai ser informado se essas aulas vão ser presenciais, né? Aí eu repasso para vocês. Mas a gente não tem um posicionamento ainda oficial, não, ok? Então, gente, retomando aqui, né, a discussão sobre o turismo urbano, então um ponto interessante do turismo urbano é que há uma concepção, né, do morador como um sujeito ativo, né, um sujeito que não é alienado, né, um sujeito que busca se apropriar do território, né, busca a criar referências no seu território, né. As referências estão lá, né, mas elas vão ser criadas, né, elas vão ser criadas através do uso, né. Então, quando você pergunta para um aluno, né, de escola pública, igual o Valquir da aula de escola pública, né, Valquir? Você falou da aula de escola pública, não é isso? Em Neves, né? Então, sim, no Instituto Federal de Neves. Isso. Quando você pergunta para um aluno de escola pública de Venda Nova, né, uma escola estadual, uma escola municipal, onde que é o UFMG? Né? Onde que é o campus da UFMG? Né? Quais são os cursos? Então, muitas vezes a UFMG não é uma referência. Né? Quando eu estudava em Venda Nova, na escola no Geral Teixeira da Costa, que é uma escola municipal, eu não tinha a UFMG como referência. Né? Eu só fui conhecer o campus no final do segundo grau. Eu demorei. Então, a referência... e a UFMG também é um espaço de consumo cultural. Né? Você tem equipamentos... Você tem o Museu de História Natural, Jardim Botânico, você tem o Centro Cultural na Santos Dumont, né? No Baixo Centro. Você tem o espaço de música, que é na Afonso Pena, que é o... Eu esqueci o nome agora. Conservatório de Música. Conservatório de Música, que pertence a... Mas não precisa nem ir na UFMG não, professor. O próprio instituto, lá em Neves, ele não é entendido como uma instituição pública, ele é entendido como uma instituição privada, particular. Não é uma referência, né? Ele não é uma referência para a população, né? E por que isso? Há vários problemas. O principal para mim é a questão do conhecimento, né? Da interação, da extensão. Né? A gente não tem pouco tempo que a instituição está ali, então antes estava sediado é muito nova. Ela é novinha, né? Ela sediado dentro dos... Que ano que ela chegou? Estava sediado dentro do Lar dos Meninos São Vicente de Paula. Então, a unidade lá tem, se eu não me engano, 4 anos. Novinha. Então, é muito recente. Aí é normal. Né? O FMG tem 75. Aí é normal. Mas o que eu estou falando é que até hoje a UFMG não é uma referência para grande parte dos alunos, né? Do ensino fundamental. As pessoas desconhecem. Os alunos e as famílias desconhecem os cursos, desconhecem que é gratuito. Ainda há ainda há barreiras, né? Isso que eu estou chamando a atenção, né? E essas barreiras, elas não passam pela barreira financeira, por exemplo, que é a UFMG gratuita. Não passa pelo deslocamento, porque muitas vezes as pessoas moram em bairros próximos aqui da Pampulha, né? Próximos do campus. Né? Você tem bairros aqui em Venda Nova que são perto aqui do campus. Muitas vezes passa por
barreira que é de classe, né? Que é uma barreira que passa por uma apropriação do espaço do FMG. Né? Então o FMG, o campus, né, é desconhecido de grande parte da população. Né? Isso vale para os equipamentos culturais. Faziam um papel fundamental nisso, Claro, professor. é a festa. Né? As rosas de abril. Sem dúvida, é a festa. Né? A festa tem essa função, né? Tem essa função de desmistificar, não é isso? Quando você faz uma festa na FMG, e as pessoas vêm beber, vêm ouvir música, vêm conhecer gente nova, vêm namorar. Então a festa é muito rica por isso, né? As pessoas vêm com outros interesses e acabam conhecendo a faculdade, né, o prédio da Belas Artes, depois ela conhece o prédio da Letras, o prédio da Fafiche, o ISEX, né, a praça de serviço. Olha, tem uma praça de serviço, o que tem lá na praça de serviço? Né? Tem biblioteca, tem livraria, tem banco, tem restaurante. Então essas festas... O famoso Vanessão, né? O Vanessão. Que foi a reitora, né, foi reitora da UFMG, uma das poucas mulheres, né, a UFMG tem, sei lá, quantos reitores, pouquíssimas reitoras, né, acho que a gente está na quarta reitora. Mas o Vanessão era para ser também dormitório, né, era para ser moradia estudantil, né, professor? Eu não sei. Eu lembro que na época teve uma desvirtuação da bagaça. Não, eu acho que teve um recurso, né? Tem a ver com o recurso, que o recurso, na época, estava se discutindo muito a construção de moradias, né? Ampliação das moradias, né? A moradia do FMG é no bairro Ouro Preto, né? Vocês conhecem? Não, tinha o Borges da Costa. Mas lá era irregular, lá não tinha uma gestão da UFMG, lá era um caos, né? Eu conheci o Borges da Costa, é uma zona, eu fui lá. Aí depois que foi investido nas moradias aqui no Ouro Preto, ali na Flame, né? Que tem uma gestão, que tem... elas são adequadas, né? O Borges era um caos. Hã? Regras. Regras. Sem dúvida. Regra a rodo, né? Tem muita regra. Mas o Borges era um caos. Você tinha gente que já não tinha vínculo com a FMG, né? Então, havia uma questão para construção né, onde investir o recurso, né? Aí venceu, foi votado, né, no Conselho Universitário essa prioridade para esse espaço, né, de convivência, de serviços, né? E depois foi investido nas moradias, né? Claro que é insuficiente ainda, né? A demanda de estudantes, né, que não residem em Belo Horizonte é enorme, né? Então você tem estudantes de outros estados, do interior, né, que precisam ter o acesso à moradia, né? É fundamental. Então, essa concepção do turismo urbano prioriza um morador que entende que precisa se apropriar, que entende que ele precisa criar referências no seu território, né? Então passa muito por uma política urbana também, né? De acesso, né? De apropriar do território, né? Não se esgota no turismo, né? Então a FMG, por exemplo, né? Aqui um exemplo, o Circuito Cultural da Praça da Liberdade, o Centro Cultural da FMG na Santos Dumont, né, no Baixo Centro. E a gente pode pensar em outras referências também, né? A Serraria Souza Pinto, né, que é um espaço público, né, pertence à prefeitura, né, pertence à prefeitura de Belo Horizonte, ou seja, tem muitos equipamentos que vão promover, né, a oferta de bens culturais para moradores e para turistas, né, e que viram referência da cidade, né. Mas Serraria paga, né, não, professor? Lá tem eventos pagos e não pagos, né? Lá você tem... Eu digo para fazer um evento lá, você tem que despender dinheiro, a não ser que seja do própria prefeitura, né? Mas você tem eventos lá, o FIC, eu lembro, uma vez eu levei meu filho lá, o FIC, Festival Internacional de Quadrinhos. O FIC geralmente é lá mesmo. E é bom que é fácil de ir, porque você pega o metrô. Lá é um corredor, né? Lá tem um corredor de ônibus, né, de mobilidade urbana, você tem o metrô, Sim. Você tem muitas linhas, né, de ônibus, né? E eu lembro que era gratuito, eu não paguei, né? Você tem que pegar o ingresso e tal. Claro que se você for comprar lá os quadrinhos é caro, né? Os quadrinhos normalmente não é uma coisa barata. Tinha quadrinho barato, mas tem quadrinho caro, né? Agora, para ver a exposição, para ver
as discussões lá, era gratuito, né? E em frente ali tem as batalhas dos MCs, né, professor? Isso. Debaixo do viaduto. Debaixo de adulto, exatamente. Então, e é uma forma de você misturar o público, né? Ser público de classe média, público de classe alta, público de classe popular, né? Ou seja, você sair desse esquema segmentado, né? Então, muitas vezes o turismo é muito segmentado. Você tem segmentado por classe, né? Por escolaridade, por renda, e aí é uma forma de você promover essa mistura, né? Que é algo que é difícil, que é complexo, né? Você promover essa mistura social, né? Quebrar essa segmentação de classe, né? Porque o turismo de mercado é uma segmentação de classe, né? Você tem o turismo mais elitizado, você tem o turismo de praia. A praia, normalmente, as pessoas... Há uma discussão na literatura, né, de que a praia é democrática, né? Que a praia ela é gratuita, né? Que a praia recebe todo mundo, não é isso? E o turismo de sol, de praia, ele é democrático, né? Na verdade, o custo para o deslocamento, né, o custo do consumo na praia é muito alto. Quando você vai na praia, dependendo da praia, o consumo é altíssimo, o custo é altíssimo, né? Então as pessoas têm que se deslocar muito, né? O mineiro então se desloca, né, pra caramba, né? E o consumo é muito caro, então as pessoas têm que levar a sua comida, a sua bebida, né? Então, esse espaço, essa discussão sobre democratização da praia também não é tão simples assim, né? Então o turismo urbano ele abandona, né, a definição oficial, né, a definição da Organização Mundial do Turismo, né, que define que o turismo implica em pernoite, em deslocamento, né, acima de X quilômetros. Então essa definição convencional do turismo cai por terra. Ele desloca do turista para o morador, desloca do mercado para a política pública, né? Então ele quebra essa dicotomia entre a rotina, cotidiano e a férias, o extraordinário, né? Então ela tem essa... Por isso que alguns autores chamam de antiturismo, né? Porque ele foge completamente ao modelo, né, do turismo convencional, né? Ela cobra um protagonismo da política pública, né? Um protagonismo da Belotur, um protagonismo da Secult, da Secretaria de Cultura e Turismo, né? Ou seja, a Belotur e a Secretaria de Cultura, né, a Secretaria Municipal e a Secretaria Estadual não devem se esgotar, suas ações não devem se esgotar só na organização de eventos, né, como muitas vezes se esgota, né, em colocar placas, sinalização para turista, né, eles têm que criar roteiros, né, criar referências e possibilitar o acesso dos moradores, né, aos equipamentos culturais, né, a oferta dos bens culturais, né. Possibilitar através da informação, do horário, né? O horário que o CCBB funciona permite que a população se aproprie, né? A mobilidade urbana permite que a população se aproprie de um festival de música, um festival de quadrinhos, que acontece só na Centro-Sul, né? Um festival de teatro, por exemplo, né? Então, é exigido um protagonismo muito grande do poder público, né, poder público municipal e estadual, né, com investimento em mobilidade urbana, com investimento na divulgação, né, na comunicação sobre aquele bem cultural que é ofertado, né, com o objetivo de ampliar o público consumidor, o público que se apropria daquele bem cultural, né, com o objetivo de possibilitar uma mistura social. Então isso é muito rico, é muito interessante isso, né? Isso vai contra... Porque toda ampliação de público no turismo convencional é através do mercado. Passa pelo mercado, né? Passa pela compra de serviços, né? E aqui não, aqui a gente tem a ver com uma ampliação do acesso, né? Muitas vezes os equipamentos culturais são gratuitos, mas o público não chega,
o público desconhece, ou o público não se identifica com a oferta de bens culturais daquele equipamento, né? Há um choque, né? Então você quer o público da favela lá do Santa Teresa, os moradores, né? Querem um determinado tipo de filme, um determinado tipo de experiência cultural, e o Cine Santa Teresa só oferta filme cabeça, né? Só filme do Tarkovsky, né? Filme russo, filme iraniano, filme do Glauber Rocha, ou seja, né? As pessoas desconhecem completamente essa linguagem cinematográfica, os temas, né? As temáticas que são feitas, né? Nesses filmes, né? Então as pessoas não têm interesse nenhum, né? Na oferta de bens culturais do Cine Santa Teresa. Ao mesmo tempo, você também não pode só ofertar o que as pessoas já consomem. Você não vai só passar filme de ação, né? Velozes e Furiosos no Shopping Boulevard e Velozes e Furiosos no Cine Santa Teresa. Né? Velozes e Furiosos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15. Então, a função da política pública cultural é ir além do mercado, né? É provocar as pessoas, né? Então isso é interessante, né? Exatamente, Bergman versus Velozes e Furiosos, né? Glauber Rocha versus Velozes e Furiosos 8, né? Velozes e Furiosos 12, né? Quem que aguenta, né? Os filmes da franquia de super-herói, né? Da Marvel, né? Vingadores 1, 2, 3, 4, depois Homem-Aranha 1, 2, 3, 4, 5, 6, depois Capitão América 1, 2, 3, 4, 5, depois Mulher Maravilha, né, que é da DC, que é concorrente da Marvel, mas é a mesma coisa, né? É 1, 2, 3, 4, ou seja, ninguém aguenta mais essas franquias intermináveis, né? Isso tudo está no mercado, tudo isso está no cinema, pago, né? Então, cabe também a Sala Humberto Mauro, ao Cine Santa Teresa, ampliar o consumo da população, da classe C, da classe D, né? Porque filme de super-herói, filme de ação superficial, né? Filme de ação, esses filmes ela já tem na televisão e no cinema, né? Então entra um choque aí, né? Entre o que o público da classe C quer e esses equipamentos culturais oferecem, entendem, né, que deve ser ofertado, né? Isso também é interessante, né? Você não pode só dar o que as pessoas já estão acostumadas a consumir, né? Então você está reproduzindo uma lógica que é a lógica do mercado, né? Você tem que ir além disso, né? Mas também você não pode ser tão hermético e não ter público, né? O que se oferece não é consumido por ninguém na Engenda Nova, por ninguém do Barreiro, né? Só gente que mora em Lourdes, só gente que fez arquitetura, que fez medicina, que fez os cursos da UFMG que vão consumir aquele bem. Então, essa leitura, né, da oferta de bens culturais, do consumo de bens culturais, é muito fina, é muito complexa, né? É muito difícil de ampliar público e principalmente de promover mistura social. E em BH nós temos turismo urbano, professor? Por exemplo, aí a gente tem que buscar isso no poder público, a gente tem que fazer pesquisa. A gente tem que entender se a prefeitura de Belo Horizonte, se a Secretaria de Cultura e Turismo do Estado, né, se os gestores dos equipamentos públicos estão interessados em ampliar público. Mas você, enquanto estudante de ETECO e morador da Zona Norte, sente isso? Você sente que na Zona Norte tem a prefeitura atual, as gestões atuais? Na minha época, na época que eu estudava, né, no Geraldo Teixeira, né, não, eu não tinha acesso, eu não entendia. A gente, quando você é aluno, quando você estuda uma escola pública, né, uma escola de bairro, de periferia, a percepção que você tem é que tudo está no centro, tudo passa pelo mercado, né? Então, você está segregado ali, né? Então, hoje eu entendo que há um movimento da prefeitura, né, de promover os festivais, né, são vários festivais, falando antes da pandemia, claro, né? Antes do apocalipse. Então você tinha esses festivais de cultura, né, música, dança, quadrinhos, fã, arte negra, teatro, mas grande parte da oferta acontece na Centro-Sul ainda. Então essa mobilidade dos moradores, né, mobilidade de horário,
mobilidade de tempo, né, de energia. A pessoa trabalha de 8 às 8, então ela não tem energia para consumir dia de semana, ela não tem disponibilidade para consumir no horário comercial. Então tem que ser no final de semana. E aí é caro, né? A passagem de ônibus de Belo Horizonte é quase R$5, não é isso? As empresas querem subir para R$6,25, não é isso? Mas dependendo das empresas, a passagem vai a R$6,30. Então a mobilidade é muito cara, o deslocamento é muito caro, né? Então eu acho que pergunta para os gestores, né, do Museu de Arte da Pampulha. O Museu de Arte da Pampulha está fechado tem 2 anos, você sabe, né? 2 anos que ele está esperando por reforma. Pergunta para o gestor de Inhotim, né, que não é público, né, é uma fundação privada, né, ou pergunta para o gestor do próprio Espaço do Conhecimento do FMG, né, que é a professora do curso de turismo, né, a professora Diomira, né, se há mistura social naquele equipamento. Quem que se apropria dos bens culturais que são ofertados pelo Espaço do Conhecimento do FMG, na Praça da Liberdade? Né, classe B. Né? Então, pergunta se há uma pesquisa de público, de perfil de público. Não há. E se há, ela vai mostrar isso. Vai mostrar que o público é de classe A e B. Então, pergunta se há uma política, né, há um programa, uma ação concreta para ampliar e diversificar esse público. E como fazer isso? Né? Então, nada disso é trivial, nada disso é simples. Né? Tudo isso implica em recurso público, né? Planejamento, recurso público. Primeiro é reconhecer que existe um problema, né, que existe uma seletividade de quem consome, né, os equipamentos culturais. Seletividade de classe, de raça, de educação, de renda, de moradia, né? Também são moradores do entorno, né? Que moram nos bairros do entorno desses equipamentos. Então essa é uma discussão que é complexa, né? Que implica numa mudança. Uma mudança muito grande nas políticas públicas, né? E um protagonismo muito grande das políticas públicas. E um protagonismo também do morador, em querer se apropriar, né? Querer ter referências do seu território. Então você tem moradores de Belo Horizonte que não sabem onde fica o campus da FMG. Tem moradores de Belo Horizonte que não sabem onde fica os equipamentos, que não conhecem os equipamentos do circuito cultural da Praça da Liberdade. Né? Ou seja, aquelas cidades não pertencem a eles. As pessoas vivem de forma... Cemitério do Bonfim, né? O cemitério do Bonfim. Que são obras de arte que estão contidas ali, igual o Caju lá em Rio de Janeiro. Felipe Arrier, que faz a história da morte, que traz isso pra gente, né? Sim. Em Belo Horizonte tem belíssimas esculturas lá. Sim, o cemitério da Consolação em São Paulo, o cemitério onde o Machado está enterrado lá no Rio, né? Que é o... Como chama o cemitério? No Rio. Caju? É Caju, não é? Eu esqueci. Eu tenho outro nome, eu tenho referência para outro nome. Que o Carlos Drummond está enterrado, o Machado de Assis, etc. Então você tem pessoas que não conhecem os espaços de cultura do corredor, né, da Rua da Bahia, por exemplo. A Rua da Bahia tem um corredor. Você tem um museu ali da moda, que é em frente o Maleta. Vocês conhecem o Museu da Moda? Sim. Então aqui em frente o Maleta, né, que é um prédio muito bonito, muito interessante, né, tem um estilo gótico, eu acho, também. Aí você tem um museu de arte, de pintura, logo acima, e etc. Então, tá travando para mim, professor. Oi, pode falar. Olhando. Vocês estão ouvindo? Alô? Tá travando, Fred. Alô? Oi, vocês estão ouvindo, gente? Agora sim. Ah, pode falar então, Pietro. Um exemplo sobre essa questão a apropriação dos recursos da cidade. Eu tive um exemplo muito legal quando eu morava em Ouro Preto, e todo dia eu pegava o ônibus para ir para a faculdade, e era mais ou menos sempre no mesmo horário. Eu encontrava sempre com o mesmo trocador de ônibus. Um dia eu conversando com esse trocador, ele falou assim: nossa, vou juntar dinheiro e vou estudar lá na UFOP também. Aí pera, mas a UFOP é de graça. É de graça?
De verdade mesmo? Você não tá zoando com a minha cara? Entendeu? Então, é uma coisa comum, né? Isso foi agora? Isso tem pouco tempo? Isso foi 2017, 2016. Uma coisa assim. Tem pouco tempo, é isso, né? Então você tem os espaços de mobilidade social, né, como o FMG, por exemplo, que permite mobilidade na estratificação social, que são desconhecidos pela população, né? Imagina os espaços culturais, né? Esse espaço de educação, que as pessoas querem estudar, precisam estudar, né? Para ter mobilidade, para ter aumento de renda, poder de compra, né? Para ter uma profissão, para ter prazer, né? no que faz, no trabalho, né? Para ter domínio de um trabalho. Imagina na área de cultura, né? Então, essa discussão é muito complexa, né? E exige um protagonismo muito grande das políticas públicas de cultura e turismo que normalmente a gente não vê. Normalmente tudo é resolvido pelo mercado, né? E aposta também no protagonismo do morador, que quer se apropriar, né? Que quer criar referências do seu território, né? Hein, gente? Mais alguma questão que vocês querem discutir em relação à leitura da aula, em relação à leitura dos textos? Todo mundo recebeu as notas, né? Eu coloquei as notas no Moodle, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre a avaliação, pode mandar um e-mail, né? Ok? Pode falar, hein, gente? Tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum ponto que vocês querem discutir, esclarecer sobre o conteúdo da aula, o conteúdo dos textos? Para mim está tudo certo, tudo claro. Ok, então. Então, como eu disse, né, a gente vai aprofundar essa discussão no próximo encontro, né, que é dia 26, né, na próxima segunda. E depois, no dia 2 de agosto, a gente entra no último tema, né, da disciplina, que é turismo de realidade, né? Dia 2 de agosto e no dia 9. Né? Depois tem a entrega do trabalho final, dia 16 de agosto, a correção e exame especial, para quem precisar, né? Exame especial. Ok? Podemos encerrar então? Professor, só puder tirar uma dúvida com o senhor. Claro, que tudo... eu vi sua mensagem no grupo. Claro, eu posso ficar sim, sem dúvida. Obrigado. Então tá, professor. Ok, muito então. Obrigado. Então, boa semana. E eu aguardo então o envio da síntese. A síntese da aula e a síntese dos textos. Para a próxima aula. Sim, senhor. Ok? Então, excelente semana para vocês. Você também. Um abraço. Boa semana. Tchau. Obrigada. Professor, minha primeira vez aparecendo aqui na aula. Eu notei. Eu estava programado para vir para começar a UFMG no segundo semestre, mas pela nota tal eu consegui começar no primeiro semestre, mas eu estava super preso com as coisas do trabalho, tanto que eu só consegui efetivamente parar de trabalhar semana passada. Trabalhava no Fazano aqui de BH. Sim. Aí agora que eu tô tendo um tempo para poder fazer as coisas, eu queria saber se eu posso entregar os textos anteriores, as sínteses dos textos anteriores. Você está começando em mais da metade da disciplina, né? Então, o sentido de você começar agora é você se debruçar, né? Se debruçar sobre os trabalhos. Então, claro, vamos combinar uma data
Depois, você me manda um e-mail me falando, olha, eu estou com esses trabalhos atrasados, eu pretendo Claro. entregar até o dia, sei lá, até o final do mês, dia 30 de julho, ou início de agosto. Vamos combinar uma... Uhum. Me informa uma data que é viável para você, que você vai ter capacidade de ler, de Tempo. fazer os trabalhos com cuidado, né, com dedicação, e Uhum. aí é isso, sem problema. Porque senão você vai perder o semestre, né? Perfeito. Exatamente. Eu até, assim, eu estava estudando na UFOP, eu apliquei para aproveitamento de conteúdo, só que eu estava tão corrido no trabalho que eu não consegui pedir revisão e tudo mais. Essa matéria de Sociologia do Turismo, eu já fiz diversas matérias na UFOP, só que a questão é que lá as matérias eram com carga horária reduzida, porque o curso era somente noturno. Então aqui, como é integral, as matérias têm toda uma carga horária maior. Mas já estudei bastante coisa, então eu creio que eu vou conseguir me desenvolver bem com esses textos. Ok. E uma outra coisa é que eu tô começando agora um estágio, aproveitando que eu saí de um trabalho, eu vou começar um estágio na prefeitura de Brumadinho. E a prefeitura precisa de um professor, um orientador de estágio, e eu conversei com diversos colegas meus que já estão aí, eles me recomendaram de conversar com o senhor. Queria saber se tudo bem eu colocar o senhor como professor orientador de estágio. Eu só preciso de um nome e alguém que eu consiga recorrer para tirar dúvida. Ok, claro, pode contar. Pode sim. Tá, perfeito, professor Federico. Eu vou ler os textos todos aqui, ter uma noção do que eles falam, e assim que eu tiver essa noção do que é o conteúdo, eu te dou o retorno com essa Tá. data. Então. Você recebeu Muito o obrigado. material da disciplina? As aulas, os textos, Eu os pedi com os outros trabalhos? alunos. Eles já te Eu passaram? pedi para os outros alunos. Me passaram que cada tema são 3 sínteses, Isso. uma da aula e duas, Então uma você de cada recebeu o material texto. todo? A priori, sim, foram 2 e-mails, um com um enrar com diversos textos e o outro eu Isso. tô ainda Com as olhando. aulas, Aí eu tô Qualquer organizando. dúvida você me manda. É. Você me manda um WhatsApp que eu te encaminho. Mas tem no grupo também, eu acho que eu coloquei no grupo também um material da disciplina. Você tá no grupo do WhatsApp? Sim. No grupo do WhatsApp, não. Eu tô no grupo da turma, Ah, tá. não da turma da sociologia. Você tem meu e-mail? Tenho. Quando me encaminharam o conteúdo, eu recebi o seu Ótimo. e-mail. Ótimo. Então, qualquer dúvida sobre o material, pode me escrever que eu te explico, ou te encaminho mais Tá material, bom. se você não recebeu completo. Faz isso o quanto antes, tá bom? Tá bom, perfeito, professor. Muito obrigado pela Nada. ajuda e desculpa Ok. não ter aparecido Não, tudo antes. bem, eu entendo. Realmente estava. Eu O entendo, claro. trabalho foi complicado. Ok, então me Mas manda tá bom. então um e-mail depois falando assim, ó, professor, vou poder entregar nessas datas, tal, tal e tal, só para eu saber, tá bom? Tá bom, então, perfeito. Muito obrigado, viu? Um abraço então, Um boa ótimo dia. semana. Valeu, tchau, tchau. Tchau.